Oi, turma. Do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli, Inácio Ferreira. No texto, Domingas, Maria Rodrigues Salvador. Domingas, apelido de Maria Rodrigues Salvador, foi extraordinária, companheira nas lides espíritas de Uberaba. Professora, sofria de epilepsia, o que muito atrapalhava o seu desenvolvimento na profissão. Embora casada com um soldado do Corpo de Bombeiros de nome Abel Salvador Domingas, nunca teve filhos e, por conta do alcoolismo do marido, teve uma vida conturbada com ele. Porém, conhecendo o Dr. Odilon Fernandes, fundador da Casa do Cinza, sob a sua segura orientação, fez-se excelente médium de incorporação e ficou curada. Desde então, Domingas passou a se dedicar com afinco aos labores da doutrina. Além da psicofonia, mais tarde se lhe desenvolveram as faculdades de cura e de psicografia. Além da Casa do Cinza, Domingas frequentava diversos centros em Uberaba, como Jesus de Nazaré, o Lar Espírita Pedro e Paulo, e outros, aos quais, com imensa alegria, sempre emprestava a sua colaboração. Desculpa, gente. Não há quem dela não se lembre nas palestras que proferia nas reuniões públicas de psicografia do Lar Espírita Pedro e Paulo. Todavia, Domingas nunca ficava apenas no campo da palavra. O seu dinamismo não conhecia limites e tinha grande facilidade para dirigir os grupos que formava principalmente de senhoras. Crente fervorosa de que Chico era a reencarnação de Kardec, não escondia as suas convicções de quem quer que seja e argumentava com inteligência para defendê-las. Em corpo de mulher, Domingas, por vezes, se parecia com um general lidando com os seus comandos, o que, entre os mais íntimos, rendeu-lhe o apelido de generala. Abel, seu esposo, logo desencarnou e assim Domingas ainda mais pôde se dedicar à causa, congregando em torno de si dezenas de cooperadores. Ela igualmente é o exemplo típico do espírito que na terra se faz mãe e pai dos filhos espirituais que adota. Dona de opiniões firmes, Domingas, no entanto, não deixou de sofrer muito com a inveja que muitos espíritos lhe votavam pela sua capacidade de liderança e realização. Em várias ocasiões chegou ao mesmo ser humilhada, especialmente por confreiras que se consideravam superiores a ela. Como médium de cura, no centro espírita Jesus de Nazaré, que em companhia de amigos ela revitalizou, recebia o espírito Dr. Hermann, que intervinha tão somente através da palavra, dos passes e da água magnetizada, em favor dos inúmeros doentes encarnados que lhe buscavam empréstimos na condição de psicógrafa. Deixou as excelentes obras O Despertar de um Alcoólatra, ditado pelo próprio esposo desencarnado, e Álbum de Lembranças. Desencarnou vitimada por um câncer aos 65 anos de idade, deixando sem dúvida um vazio imenso no movimento espírita de Uberaba. Domingas ainda possuía um estranho hobby, se assim podemos nos expressar. Fazia questão de sempre estar presente nos velórios, fosse de quem fosse, levando a sua solidariedade aos familiares que pranteavam os seus entes queridos. No mundo espiritual, logo se refez do transe da desencarnação. Domingas presta o seu concurso ao Dr. Inácio Ferreira no Hospital dos Médiuns e ao Dr. Odilon Fernandes no Liceu da Mediunidade, e através da mediunidade psicográfica de Carlos Abacelli. Já escreveu com grande aceitação dos leitores Hospital dos Médiuns e O Espírito Comum e A Lei da Reencarnação, todos editados pela LEEPP de Uberaba. O seu espírito entesoura experiências vivenciadas no pretérito, tanto no gênero masculino quanto no feminino, estando, pois, apta a cumprir qualquer tarefa que lhe requisite a boa vontade em ambos os campos da sexualidade humana, que cá entre nós refletem as limitações dos espíritos atualmente encarnados na Terra, presos ainda a tantos preconceitos e falsa moralidade, visto que muitos que se erigem em críticos mordazes de Chico ter sido a reencarnação de Kardec, são espíritos companheiros e companheiras que se encontram em transição em seu aprendizado espiritual. Olha, gente, eu, sinceramente,
Tem horas que eu faço uma leitura do texto e, não sei, pelo atraso espiritual talvez que eu tenha, pelo atraso de conhecimento, né, por ignorância, eu até peço desculpa para quem me ouve, peço desculpa inclusive para o autor, mas tem horas que a leitura parece que tende, né, aquela coisa assim que nós temos que aceitar essas divergentes formas de levar a sexualidade humana. E eu sou dura para isso, né? Eu aceito, eu respeito cada qual no seu mundo, na sua escolha, naquilo que lhe faz bem, desde que não faça mal a ninguém, desde que não extrapole, né? Mas ele bate muito nos textos, assim, essa questão, né, de que não importa a sexualidade. Eu tenho medo nas mãos de quem esse documento pode cair, sabe? Porque dependendo, do jeito que o mundo tá doido, dependendo, né, na mão de quem cai, a forma que vai interpretar parece que está reforçando essa questão dessa doideira que nós estamos vivendo aí. De homem entra no banheiro de mulher, mulher, cada hora é uma coisa, daqui a pouco vira bicho, estão fazendo cirurgia para virar gato, para virar coati, sei lá mais o quê. Então, assim, dependendo do que se escreve, é que nem quando eu venho falar em público, eu tenho medo daquilo que eu falo, alguém levar aquilo tão ao pé da letra, porque uma coisa é o que eu falo e outra coisa é o que o outro entende, né? Assim como o que o escritor escreveu aqui, como eu estou entendendo. Então, a gente nunca leva para esse lado da interpretação, a gente leva da comunicação. A forma que ele passa fica parecendo assim que é tudo natural. E aos olhos de Deus não é que seja tudo natural. Já falei isso antes e vou repetir. Pode haver o homossexualismo dentro de uma conduta de ética e de respeito? Beleza, pode, né? O que a pessoa faz dentro do quarto dela, na casa dela, na sua privacidade, não cabe ninguém julgar, nem saber, e não quer dizer nada a ninguém. E isso não faz o espírito evoluir mais ou menos. O que vai fazer ele evoluir mais ou menos são as escolhas dele, o livre-arbítrio dele para o bem. É isso que faz o espírito desenvolver e ponto. Mas eu tenho receio, às vezes, do texto tá voltado muito assim para essa coisa, tanto faz, né? E não é tanto faz, não, porque se você veio como homem, você tem que agir como homem. Se você veio como mulher, você tem que agir como mulher. A Domingas, ela veio, ela casou, ela teve problemas com o marido que bebia, ela desenvolveu uma série de trabalhos dentro da casa espírita, ela acabou sendo uma alavanca muito grande no trabalho mediúnico dentro de Uberaba, próximo do Chico, né? E quando ela passa a fazer as obras, como foi citado aqui, cadê? Hospital dos Médiuns, né? Que ela fez junto com Carlos... Não, peraí, senão eu vou falar besteira. Ela fez aqui, a primeira que ela fez foi o do marido lá, né? O despertar de um alcoólatra. Então, ela tinha a ver com a vivência dela com o esposo, e aí ele deve ter dado a comunicação diretamente para ela aqui, pelo que eu entendi. Ela fez a psicografia dele e fez o livro. Depois ela fez álbum de lembranças, ou seja, ela passou a fazer, junto com médiuns, né, obras que viesse a mostrar a sua vida atual, a sua vida passada, tanto em forma de mulher como em forma de homem. E a gente entende assim, experiências todos nós vamos passar por experiências masculinas e femininas o tempo todo. Essas experiências encarnados nos faz homem ou mulher. Nossas experiências no plano espiritual não tem sexo. O espírito no plano espiritual não precisa de sexo, porque se você tivesse um órgão genital no plano espiritual, significaria que você poderia reproduzir no plano espiritual, e ninguém reproduz no plano espiritual. A reprodução física é feita na matéria aqui na Terra ou em qualquer outro planeta que seja físico. Então, não tem necessidade de órgãos sexuais. O que nós temos necessidade é o nosso pensar, os nossos sentimentos, que isso faz parte da composição do nosso espírito e do nosso perispírito, tá bom? Então, que eu volto a reforçar que a experiência masculina ou feminina é necessária para a progressão do espírito.
No entanto, quando ele está desencarnado, o sexo tanto faz. Desencarnado, o sexo tanto faz. Porque não tem necessidade de órgão sexual, não tem necessidade de sexo, não tem necessidade de reprodução no campo espiritual. Mas no campo material, cada qual tem que seguir aquilo que de fato foi combinado no plano espiritual, né? Sucumbindo o combinado no plano espiritual, mas a pessoa podendo agir corretamente, ela usando o livre-arbítrio dela em razão do bem para o próximo e para ela mesma, tá tudo certo. O problema é a promiscuidade, né? Como eu falei, eu tenho medo de um texto como esse cair na mão, com alguns dizeres dele aqui, a sensação que dá é que ele está reforçando a ideia de que tanto faz, e não é bem assim, não tanto faz não. Se fosse assim, seria uma bagunça, né? Como já está acontecendo na nossa terrinha aqui. Espero que não caia em mãos erradas e nem interpretações erradas devido às palavras que são utilizadas aqui. Ou eu, né, como eu falei, na minha pequenez, na minha ignorância, no meu atraso, estou lendo e entendendo errado. Também pode acontecer, né? Não estou livre de fazer uma interpretação errônea, não. Mas eu espero que a gente possa colaborar, né, com textos como esse aqui, numa reflexão, entendendo que pessoas simples, pessoas que passam por situações cotidianas, quem é que nunca ouviu falar que num casamento, uma das pessoas do casamento bebe, né, o outro, em razão da situação que está passando, se apega mais em Deus, vai procurar uma igreja, vai procurar um centro espírita, se dedica ao trabalho e acaba desenvolvendo muito o seu lado moral perante as adversidades que a sua família traz. Então, eu acho que esse é o principal da gente pegar aqui. Ela se destacou mediante as adversidades que ela passava. Não foi porque ela vivia muito bem, não. Pelo contrário, foi justamente os problemas que levaram ela para trabalhar mais em razão do bem do próximo, fazendo ela ser um espírito melhor, transformado, e que pudesse trazer para a gente também notícias do lado de lá, colaborando com outras pessoas para que também pudessem se desenvolver.